Queridos, eu quero ser um filho da luz. Esboço retirado da mensagem do pastor Romulo, dia 13/9/2023. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos mostra que devemos viver de três maneiras: alertas, sendo sensatos e cheios do Espírito Santo. Desta forma, este mundo de trevas conhecerá quem? Os filhos da luz. Pois caminharemos como servos do Deus Altíssimo neste mundo tenebroso. Então, já reparou como as palavras do apóstolo mostram a urgência que tem os cristãos em se tornarem filhos da luz? Esta urgência não seria um claro alerta a nós cristãos, já que aparentemente a sociedade tem corrompido os seus valores? Pegou? Parece impressionante, mas todo alerta bíblico nos leva à seguinte afirmação: se o autor entrou neste assunto, é porque está faltando exemplos de filhos da luz, ou eles estão falhando no cumprimento do seu chamado. Não acha? Isso já estava acontecendo e acontece hoje, ou não? Começou a se preocupar? Então, por que eu digo isso? Baseado em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Logo, percebemos que o nosso número é grande, mas que no final sobrarão poucos, entende? Continuando nosso pensamento, vemos Paulo novamente nos advertindo, dizendo para termos cuidado com a maneira com que vivemos, e não sejamos como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, disse o apóstolo. Se pensarmos assim, tomaremos um susto, não acha? Pois iremos julgar a atitude de alguns e veremos que muitos estão vivendo fora dos princípios de Deus. Eu pergunto, por quê? O que falta? Eles não estão atentos à maneira como Cristo vivia. 2, falta temor, pois eles até ouvem, mas não acreditam, não praticam. Eles não se importam com as consequências, mesmo sabendo que são reais. No entanto, o conselho do apóstolo é que não deveríamos ser o quê? Insensatos. Mas deveríamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Quando não fazemos isto, corremos o risco de agir contra a vontade de Deus. Um exemplo, eu te dou a coisa que está faltando a esta geração. Sabe o que é? Sensatez. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Quando as Escrituras diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, muitos estão justificando o seu ato de beber com este texto, deixando de lado a conjunção adversativa, mas que diz o quê? Mas deixem-se encher pelo Espírito. Quem se enche do Espírito não se enche de bebida. Quem se enche do Espírito sabe que ele basta. Quem se enche do Espírito não quer saber de distrações. Queridos, quando Cristo nos chama para si e nos chama para viver uma vida equilibrada, coerente e prudente, por isso nada é acelerado, o que não facilita o trabalho do Cristo. C.S. Lewis captura essa ideia em seu livro Mero Cristianismo, quando ele diz assim: imagine-se como uma casa viva. Deus entra para reconstruir aquela casa. A princípio, talvez você possa entender o que ele está fazendo. Está consertando os ralos e estancando os vazamentos no telhado e assim por diante. Você sabia que esses trabalhos precisavam ser feitos, mas até agora nada, né? E por isso não está surpreso com a atitude do Cristo. Mas logo ele começa a bater na casa de um jeito que dói. Terrivelmente não parece fazer sentido algum para você. Que diabos ele está fazendo? A explicação é que ele está construindo uma casa bem diferente daquela que você imaginou. Lançando uma nova ala
aqui, colocando um andar extra ali, erguendo torres, fazendo pátios. Você pensou que estava sendo transformado em uma casinha decente, mas ele está construindo um palácio, porque ele pretende ir morar neste palácio sozinho. Entende? Cristo é habitar neste palácio sozinho, é de estar sempre enchendo os filhos da luz com o seu espírito. Mas como isso aconteceria no momento que as distrações não são mais reais? Eu e você só sabemos falar entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas.